Recentemente eu fiz um vídeo falando as melhores e piores coisas desse ano. E dessa vez eu quero fazer a continuação falando sobre as melhores e piores lutas. Então, bora lá pro vídeo sem enrolação. O primeiro dessa lista que eu quero colocar é Roman Reigns vs Cody Rhodes na WrestleMania. E eu coloco aqui não só como uma das melhores lutas esse ano, mas também como a melhor luta do Roman Reigns, na minha opinião, que ele fez esse ano. Simplesmente pelos motivos que essa luta já começou com Cody Rhodes sendo preferido para ganhar do Roman Reigns nessa luta. Fora o roteiro que, na minha visão, apesar do final ser igual às lutas do Roman Reigns que a gente viu ao decorrer do ano, essa luta teve um roteiro diferente no meio dela, até porque o Sami Zayn e o Kevin Owens interferem na luta e atacam o Roman Reigns. E esse momento foi muito emocionante, porque pareceu que o reinado do Roman iria acabar. Então teve vários fatores que fizeram essa luta ser diferente das outras que ele fez esse ano. Porque além do Cody Rhodes ser favorito, ainda mais que o Roman Reigns para vencer, ainda teve vários momentos que pareceu que o Roman Reigns poderia perder. Por isso eu coloco nessa lista não só como uma das melhores lutas esse ano, mas também como a melhor que o Roman fez. E indo pelo lado ao contrário, temos John Cena vs Austin Theory na WrestleMania, que pra mim foi uma luta ruim. E além de ruim, foi decepcionante, porque tivemos John Cena e Austin Theory, que era uma Dream Match, já que o Austin Theory era constantemente comparado ao John Cena, e a gente esperava que ia ser uma luta grande, uma luta boa, ainda mais pela promo que o John Cena fez humilhando o Austin Theory. Só que chegando lá, essa luta foi horrível, foi muito parada, sem emoção, quase não teve movimentos nessa luta, foi bem poucos moves que eles usaram, além dela durar menos de 5 minutos e acabou de um jeito horroroso com o Austin Theory ganhando do John Cena de forma suja. Então foi um desastre, muito ruim, luta parada, sem emoção e foi horrorosa, não cumprindo nem metade do hype que a gente tinha para ver essa luta. E do outro lado temos Finn Balor vs Seth Rollins no SummerSlam, que aqui eu coloco como melhor, não só como uma das melhores dessa lista, mas também na minha visão como a melhor que o Seth Rollins fez. Porque essa luta, apesar do Finn Balor e Seth Rollins terem feito uma luta no Money in the Bank muito chata, sem emoção, essa aqui foi totalmente ao contrário, foi uma grande luta no final. Além da emoção que essa luta teve, até porque no final dela tinha tudo para o Finn Balor ganhar, já que todo o Judgment Day estava ajudando o Finn Balor e gerou vários momentos emocionantes, a qual parecia que o Seth Rollins iria perder. Por isso eu coloco aqui nessa lista como uma das melhores desse ano. Rhea Ripley vs Natalya no Night of Champions. Essa aqui foi muito ruim, porque o roteiro foi super preguiçoso. Foi outra luta curta que mal durou 5 minutos, até porque o combate já começa com o Dominic interferindo e distraindo a Natalya, e a Rhea Ripley se aproveitando disso para esquachar a Natalya. Simplesmente começa a bater a Natalya do começo ao fim do combate e ela esquacha, ela dá o finisher e a luta acaba. Uma luta horrorosa. Pra que você fazer isso num PPV? Fazer uma defesa de título em pay-per-view, a qual a oponente esquacha a outra, num combate ridículo. Foi muito tosco. Sami Zayn e Kevin Owens versus Finn Balor e Damian Priest no Payback. Olha, o Payback pra mim foi um pay-per-view muito ruim e muito fraco. Mas se tem uma coisa que eu posso destacar nesse pay-per-view, foi essa luta entre o Sami Zayn e o Kevin Owens versus o Damian Priest, já que foi uma luta muito boa. Eles souberam utilizar bastante os objetos, até porque essa luta era uma luta Street Fight Match, e eles conseguiram aproveitar muito bem essa estipulação, fazendo uma das melhores lutas de tag que eu vi nesse ano. Charlotte versus Rhea Ripley na WrestleMania. Porque vamos lá,
Apesar do reinado da Rhea Ripley estar sendo um reinado horrível de chato, a luta que ela conquistou esse título foi incrível. E disparado foi a melhor luta da WrestleMania, porque foi um combate bem agressivo entre a Charlotte e a Rhea, e um combate que foi tão bom que após a Charlotte perder para a Rhea, ela abre um sorriso, até porque ela soube que o combate que ela fez foi sensacional. Eu nem sei porque esse combate não ganhou 5 estrelas, para mim disparado foi o melhor combate feminino que aconteceu nesse ano. Elimination Chamber masculino. Continuando falando sobre as melhores coisas, eu coloco o Austin Theory defendendo o seu título no Elimination Chamber. Até porque fazia tempo que eu não tinha visto um Elimination Chamber tão bom quanto esse. Até porque todo mundo que participou desse Elimination Chamber foi bem aproveitado. Todo mundo teve um destaque ali. Não teve nenhum squash, não teve ninguém ali que foi eliminado muito rápido. E eu gostei demais do jeito que esse Elimination Chamber foi construído. Cada um fazendo o seu papel, cada um tendo o seu destaque. E falando em pior, temos Cody Rhodes versus Brock Lesnar no SummerSlam. Cody Rhodes e o Brock Lesnar que fizeram 3 lutas horríveis. Mas essa daqui foi a pior. Até porque foi uma luta sem emoção, previsível, a qual desde o começo a gente sabia que o Cody Rhodes iria vencer do Brock Lesnar. E por que foi tão chato essa luta? Porque o Brock Lesnar ele ficou a luta toda lançando o Cody Rhodes para fora do ringue. E ele ficava lá esperando o juiz contar até 10. O Cody Rhodes voltava, o Brock Lesnar começava a atacar o Cody Rhodes novamente e lançava ele para fora. E ficava nesse loop. O Cody Rhodes querendo voltar e o Brock Lesnar lançando ele pra fora. No final, acaba daquele jeito previsível. O Cody Rhodes começa a mandar aquele combo que ele sempre manda antes de vencer a luta. Ele ganha do Brock Lesnar e ainda para fechar de vez essa luta chata, o Brock Lesnar ainda reconhece o Cody Rhodes. E o próximo dessa lista eu coloco como uma das melhores, Gunther vs Sheamus vs Drew McIntyre, valendo o título intercontinental. Porque foi uma baita defesa do Gunther. Se o Gunther já fez uma baita luta contra o Sheamus, eles dois no Clash of the Castle, dessa vez na WrestleMania, numa Triple Threat Match, aconteceu a mesma coisa. Foi uma luta sensacional e bem agressiva, como a gente está acostumado a ver por parte do Gunther. E essa luta, além de ser uma ótima luta, também surpreendeu, porque muitos pensavam que iria ser o final do reinado do Gunther. Até porque estava na WrestleMania, tinha um cenário para o Drew McIntyre finalmente ganhar do Gunther, até porque ele era sim um dos nomes favoritos para acabar com o reinado dele. Só que isso não aconteceu. O Gunther ele conseguiu reter em cima do Sheamus e em cima do Drew McIntyre. E não só reteu, ele também finalizou os dois de um jeito espetacular. Por isso eu coloco essa luta aqui nessa lista. Tanto pela qualidade que foi entregue, como também o entrosamento que houve entre esses três. E do outro lado, colocando uma das piores, eu coloco Ronda Rousey versus Shayna Baszler no SummerSlam. Porque essa luta, pra mim, disparado, ela foi a pior do ano. Porque eu não sei de quem foi a ideia de fazer uma luta de MMA na WWE, achando que isso ia sair algo bom. Claro que não, a luta foi muito chata, demorada e com zero emoção, acabando de um jeito óbvio com a Shayna ganhando da Ronda, até porque já tinha sido relatado que a Ronda Rousey não iria renovar, então foi um combate desnecessário que nem precisava acontecer no SummerSlam. E agora, nessa parte do vídeo, eu queria fazer umas menções honrosas, até porque teve muito combate bom esse ano, e se eu fosse falar de todos que aconteceram em pay-per-views, o vídeo ia dar 20 minutos. Então eu vou colocar aqui Bianca Belair versus Io Sky no Backlash, Kevin Owens e Sami Zayn versus Jimmy e Jey Uso na WrestleMania, a qual foi a luta que eles ganharam os títulos, Sami Zayn versus Roman Reigns no Elimination Chamber, Seth Rollins versus Logan Paul na WrestleMania, e Roman Reigns e Solo Sikoa versus os The Usos.